meditação de hoje vai ser o encontro com Cristo na floresta. Mas antes de começar, vamos aos seguintes procedimentos devidos para que a meditação tenha sucesso. Então, o que deve se fazer antes de começar uma meditação? Primeiramente, procurar não estar com muito calor, ou seja, se tiver num lugar de sol quente ou num lugar onde seja muito abafado, se tiver um tempo quente o certo é tirar as roupas, blusas de frio, agasalhos, né? Ou seja, fazer de tudo para evitar que tenha calor demais. Também se tiver num ambiente frio, onde tipo seja lá fora onde tenha ventos, frio, então melhor é procurar um lugar onde tem uma temperatura equilibrada. Também deve-se não estar com muita fome, né? Evitar de estar com muita fome ou muita sede ou vontade de ir no banheiro, porque essas coisas fazem com que a pessoa não consiga se concentrar direito na meditação. Também doenças onde a pessoa esteja com febre demais, tosse, essas coisas que atrapalham a concentração. Isso tudo, o correto é procurar evitar. Também o lugar deve ser um lugar calmo, tranquilo, que não seja perigoso, né? E também que não tenha crianças brincando por perto, animais, pois isso tudo acaba interferindo na concentração, na sua concentração, onde assim você não conseguirá se concentrar na meditação. E caso isso aconteça, você não vai conseguir relaxar, se aprofundar e pegar a brisa da meditação, né? O relaxamento profundo. Então, isso tudo é a preparação que se deve ter antes de fazer uma meditação. Também quando for sentar para meditar, por que eu digo sentar? Porque não é bom fazer uma meditação ajoelhado ou ajoelhada. Por quê? Porque pode começar a doer a junta da perna e acabar até prejudicando a circulação do sangue. Então não faça uma meditação ajoelhada, porque como a meditação demora um pouco mais de tempo, então não é bom fazer uma meditação ajoelhada. Também deitado ou deitada não é bom. Por quê? Porque pode se relaxar demais e acabar pegando no sono. Então, a não ser que você queira escutar essa meditação numa hora que você está com insônia, você precisa de dormir, aí sim, nesse caso, você pode fazer deitado, deitada, na intenção de pegar no sono. Mas se você quer ir até o fim da meditação para pegar um relaxamento, uma tranquilidade, uma brisa, né? Então, o melhor é você não estar deitado, deitada, né? Se você também quiser, principalmente pegar mais comunhão com Deus ainda, estar em mais comunhão com Deus, né? Querendo ir até o fim da meditação para ter mais comunhão com Deus, o melhor é não estar deitado nem deitada. Também de pé, não é bom fazer de pé, porque isso daí vai ser cansativo, começa a doer as pernas e pode até atrapalhar a concentração também. Então o melhor jeito de fazer uma meditação é estar sentada, num lugar tranquilo, não sente também numa cadeira, porque vai que mesmo assim você acaba pegando no sono, dependendo do tanto de canseira que você esteja no momento, acaba caindo da cadeira. Então o melhor é sentar no chão, forre, ou em cima da cama, né? Numa cama que tenha larga, vamos supor a cama de casal, você esteja ali no meio da cama, ou no chão, forra um tapete limpo no chão, senta em cima e ali você começa a sua meditação. Onde aqui nesse canal tem muitas meditações, né? E vamos lá então começar a meditação de hoje. O tema hoje, como eu já disse, é Encontro com Cristo na Floresta. Bom,
Após você estar sentado numa posição que não esteja te incomodando, então agora você comece a inspirar. Você vai inspirar contando mentalmente até 5. Depois, após isso, você vai segurar a expiração. Você não vai soltar. Você vai contar mentalmente até 5 novamente. E depois você vai soltar. Depois de você ter contado até 5, quando você prendeu, você vai soltar contando até 8. Porém, quando você soltar, você vai bem devagarosamente soltando, fazendo biquinho, com a boca meio entreaberta, não muito aberta. Você vai soltando aos poucos o ar, contando mentalmente até 8. E você vai prestando atenção ali na sua respiração, no que está acontecendo. E você vai soltando, vai sentindo o corpo murchando. Você vai fazendo o jeito do corpo murchando. Murchando, o corpo vai abaixando. Quando você subir, quando você inspirar, você tem que sentir seu corpo subindo, esticando, abrindo o peitoral aqui, ó, sentindo, abrindo tudo assim, esticando tudo. Aí quando você chega lá em cima, você chega lá no alto, contou até 5, aí você prende até 5, fica parado até 5, aí depois você vai soltar a respiração, você vai expirar até 8, contando até 8 mentalmente. Aí você já vai baixando, soltando aos pouquinhos, baixando. Isso daqui nós vai repetir 3 vezes. Então vamos lá. Agora você sinta o seu corpo relaxando. Vai sentindo o seu corpo relaxando. Sinta seus pés relaxando. Presta atenção no seu pé. Sinta ele relaxando. Se encostando bem no chão, como se fosse afundando no chão. Bem relaxado. Sinta suas pernas cada vez mais relaxadas. Agora sinta seus braços bem relaxados. Sinta os ombros relaxados. Sinta suas costas. Sinta seu corpo totalmente relaxado. Agora, com os olhos fechados, você vai visualizar um portal. Um portal que aparece na sua frente. Um portal aceso. E lembrando que a partir do momento que você fechou os olhos, antes de ver esse portal, antes de visualizar esse portal, você não deve abrir mais os olhos até o fim da meditação. Então, vamos lá. Esse portal, você visualiza ele aparecendo na sua frente, aberto, como que ele estivesse indicando para você entrar dentro dele. E aí, após você ver esse portal, você imagina sua alma começando a sair do seu corpo. Mas o seu corpo continua vivo no local que está, porque ele ainda está lá ainda. Porém, o espírito está lá, mas a alma saiu do corpo. E aí, você vai vendo a alma subindo do seu corpo e ela começa a flutuar. E quando ela começa a flutuar, ela flutua acima do seu corpo e ela olha seu corpo na mesma posição que estava
sentada embaixo. E de repente a sua alma vai próximo àquele portal. E ela atravessa esse portal. E ela sai num lugar de um campo florido, muito lindo. Um campo onde dá uma paz, aonde tem borboletas coloridas voando, flores coloridas, cada um pouco em uma parte do campo. E uma estradinha no meio desse campo, uma estradinha de barro, de terra seca. E você olha ao redor e vê aquele céu azul, com aquelas nuvenzinhas brancas, poucas nuvens brancas, aquele sol lindo no céu e um ventinho, uma brisinha, onde você sente ela tocando os seus cabelos, você sente aquela brisa tocando nos seus braços, aquela brisa tocando no seu rosto, faz até aquele barulhinho na orelha de ventinho, de brisa, de vento suave. E você vê aquela estrada aonde você está e olha lá na frente e vê que lá no fim dessa estrada tem uma montanha cheia de árvores. E você fica curiosa ou curioso para ir ver o que tem naquela montanha. Naquela montanha. Você quer subir lá para ver, porque agora você está num lugar de paz, calmo, tranquilo. E como que você estivesse num sonho lúcido. E assim você resolve seguir em frente, andar nesse caminho, procurando ir em direção dessa montanha, porque você quer ver o que tem lá. Parece que algo mostra como se você tivesse que saber o que tem lá. Enquanto você vai andando pelo caminho, esse lugar é um lugar tão lindo, mas tão interessante, que você nunca viu. É muito lindo porque não tem borboletas de umas cores só, tem de todas as cores, borboletas rosas voando, borboletas verdes, azuis, brancas, amarelas, laranjas, enfim, roxas. E as flores também, de todos os tipos de cores, você vê. E também você começa de repente a escutar passarinhos assobiando, mas o assobio desses passarinhos dá uma paz, uma tranquilidade. E junto com essa brisa desse ventinho tocando o seu rosto, é muito bom esse lugar, te dá uma paz tão grande, uma sensação tão boa, que é melhor do que esse lugar seria somente no céu literal. Fora isso, é um lugar muito lindo onde você nunca foi. E você começa não só mais ouvir os passarinhos, mas você resolve olhar mais ainda para o céu, no lugar do horizonte. E aí você vê passarinhos voando para lá, para cá, como se estivessem todos felizes brincando. Aliás, como se estivessem, não, eles estão felizes brincando um com o outro. E são passarinhos coloridos, muitos coloridos, um de cada cor, e outros têm cores misturadas, parecendo pedaços de arco-íris voando, de asas. Mas são passarinhos lindos, coloridos, a coisa mais linda que você nunca viu na sua vida, um lugar com tantos passarinhos ao mesmo tempo. E não só passarinhos, como papagaios, como as aves coloridas voando no céu. E você tem aquela paz, você se sente tão bem, uma paz que você nunca teve. E você continua andando nesse caminho, mas de repente você começa a olhar para o chão. Você olha para o chão, porque até então você não tinha se concentrado muito bem no chão. Mas agora você resolve se concentrar em prestar atenção de como é esse chão. E esse chão é de umas terrinhas assim finas, sabe? Tipo umas areias finas. Mas nos cantos do caminho tem umas pedras assim, umas pedras brilhantes, assim misturadas essas areias, mas mais em cima assim, pedras, umas verdes brilhantes, outras vermelhas, pedras preciosas e pedras de ouro. E você fica tão alegre que você resolve até pegar essas pedras para ver na mão. De repente você pega uma pedra e olha. Aí depois você acha tão interessante, depois você pega outra pedra, uma pedra de ouro, você pega na mão.
vê como ela é dourada, igual essas pedras que tem aqui na rua que nós conhecemos, aqui nos lugares, parecida com elas, mas em vez de ser iguais, elas são douradas, são do mesmo tamanho, mas são brilhantes, umas verdes, outras azuis, outras vermelhas, né? Pedras de rubis, verde de esmeraldas, pedras de safira azuis, pedras de cristal cor de água, pedras de ouro. Tem várias pedras de topázio, né? Amarelas, coisas lindas, amarela transparente, coisas lindas. E você fica encantada ao ver essas pedras. Mas, por enquanto, você pensa em na volta você pegar essas pedras. Mas agora, o que você mais pensa fora isso, é de ir nessa montanha. O que terá nessa montanha? Porque se aqui já está interessante, imagina lá o que tem naquela montanha. Você tem uma grande vontade de ir lá. Você não sabe de onde vem essa vontade. Mas é uma vontade interessante. Você quer ir nessa montanha. Aí você começa a andar mais rápido. E o ventinho vai batendo ao ponto de fazer barulhinho na sua orelha, assim, aquele ventinho, seus cabelos voando. Aí você chega perto dessa montanha. E nisso você se sente como se fosse uma criança, de quando a época que era criança, de um corpo leve, saudável. E aí você quando você chega no pé da montanha, você vê uma trilha na montanha. E uma trilha de mato assim subindo, aliás, de mato não, que em volta dos lados tem os matinhos baixinho, com umas árvores de um lado e do outro. Mas aquela trilha, ela tem umas folhas secas na trilha. E você começa a subir nessa trilha. E conforme você vai pisando, vai fazendo aqueles barulhos de folha seca, sabe, pisando. E você vai subindo nessa trilha. E cada vez que você sobe, a sua curiosidade aumenta mais. Mas quando você presta atenção nas árvores das montanhas, porque de longe não dava para ver, mas agora de perto você começa a perceber que todas as árvores têm frutas. Não tem nenhuma árvore que não tenha fruta. Porém, cada árvore tem um tipo de fruta. Não é só goiaba, não é só laranja, não. Cada árvore tem um tipo de fruta. E você fica alegre porque você sabe que você não vai passar fome, porque tem bastante fruta. E aí você sobe. Você vai subindo e vai vendo mais árvores de fruta. Daqui um pouquinho você se sente um pouco cansada ou cansado por conta de você já ter subido. Você para descansar um pouco. E você coloca a mão em uma das árvores para se escorar no tronco de uma árvore. Aí de repente você sente tipo um negócio peludo assim no seu braço. Quando você não estava olhando para cima assim, aí você se assusta pensando que é tipo, sei lá, uma largata, alguma coisa assim. Mas quando você olha, é o rabo de um esquilo. E o esquilo tá de costa, ele nem viu você ali, mas o rabo dele tá pendurado, encostando no seu braço. Aí você leva um susto e o esquilo também. Depois ele olha para você e fica paralisado olhando para você. E você acha interessante aquele esquilo tão bonito. Você agora podendo ver ele de perto, assim, um pouco no alto. Mas você resolve seguir em frente. E você dá mais uns passos e resolve parar para apreciar a beleza do local. E você coloca a outra mão na outra árvore. Mas quando você vai para colocar, você não vê, porque você está olhando para a beleza do lugar. Aí você põe a mão, você sente um negócio assim, uns pelos macios, assim, meio grosso. Quando você olha, você leva aquele susto, você tinha acabado de colocar a mão em cima das costas de um bicho preguiça. E aí, você se assusta novamente. E o bicho fica ali, tranquilo, calmo, olhando para você, como se estivesse até sorrindo para você. E você acha muito interessante, você nunca tinha visto assim, tão de perto, a ponto de sentir assim eles. Mas você fica muito alegre. E pode ser que você já tenha visto alguns bichos, mas não todos esses ao mesmo tempo assim. E de repente, você acha interessante e resolve alisar o pelo desse bicho preguiça. E ele calmamente assim estende a mão para você, como se quisesse te cumprimentar.
você pega a mão, uma das mãos dele, que a outra ele está segurando na árvore, mas a outra que ele esteja para você, você pega na mão dele. E depois você solta e resolve seguir adiante acima. Afinal, você quer saber o que tem lá em cima da montanha. Você continua subindo. Aí quando você para de novo para dar uma respirada e você para apreciar de novo, olhar essas árvores frutíferas, você está na intenção de pegar umas frutas, mas você quer fazer isso daí depois, porque agora você está querendo saber o que tem lá em cima. Você tem uma vontade imensa de saber o que tem lá em cima. E aí você para um pouquinho, daqui a um pouquinho encosta na sua cabeça, sua testa, um negócio assim estranho. Quando você olha para cima, é um rabo de um macaco, porque o macaco estava num galho em cima. Acima você não viu que estava ali. E aí ele, sem perceber que você também estava ali, soltou o rabo e encostou na sua testa. Aí você acha aquilo ali interessante, até tenta pegar no rabo dele e consegue, mas aí dá uma olhada e se assusta e sai correndo. E você dá uma risada de leve e continua subindo. Aí você vai subindo e nas árvores você vê também, além dos frutos, você vê os passarinhos voando naquelas árvores, de galho em galho, todos os passarinhos felizes. Eles não pensam em problemas, eles não têm problemas. A única coisa que eles fazem é voar, se divertir e comunicar um com o outro. Alimento eles têm de sobra, não tem nem precisão de estar caçando alimento, porque tem muitos alimentos para eles. E todos os passarinhos estão felizes. E de repente você continua subindo, de repente você começa a escutar um barulho de água caindo. Barulho de água como uma cachoeira. Aí você continua subindo e cada vez que você vai subindo, o barulho vai aumentando mais e mais, quando você estiver chegando perto. Quando você continua subindo, de repente você vê uma linda cachoeira, tão cristalina, que a água cai suavemente e tem aquele lago parecendo um cristal, parecendo um lago de cristal límpido, água límpida, coisas mais lindas, onde o sol bate, porque ali no meio da montanha onde você chegou tem uma clareira e as árvores estão em volta daquele lago. Um lago lindo que você dá para ver o fundo, porque esse lago não é muito fundo. Quando você olha, você percebe que ele tem questão de 1 metro de fundura, mais ou menos, 1,5 metros por aí de fundura. E você vê o fundo dele com as suas areinhas. E a coisa mais linda, você vê um monte de peixes coloridos nadando dentro dele. Peixes dourados, peixes azuis, peixes verdes, peixes de tudo quanto é cor, peixes cor de prata, coisas mais lindas. E você olha esse lago maravilhoso e lá na frente do lago tem as águas caindo de uma cachoeira. Mas a cachoeira ela não é só um fiozinho de água, é uma cachoeira grossa, de águas grossas. Aí você não quer perder tempo, você quer experimentar. Afinal, tá sol, dia de sol, sol lindo no céu. E a água, ela tá fresquinha, mas não fria. Ela tá meio assim quentinha, sabe? Um jeito, a temperatura boa para entrar. Aí você pega e tira uma parte da roupa, as roupas mais grandes, e aí você entra nessa água. Aí você começa a entrar andando. Você não pula, você vai entrando andando, você vai sentindo a areinha no chão. Você vai entrando, você vai pisando cada vez mais na areia e vai afundando, assim, vai afundando, que eu falo assim, você vai indo mais pro meio do lago, onde é a parte mais fundinha, que no máximo que dá é 1,5 metros. E você vai sentindo tão bem, tão gostoso, aqueles peixes, não é peixes assustadores, é peixinhos, eles passam no seu corpo assim, esbarram em você assim, dá uma sensação tão boa, e parece que eles são seus amigos, eles não têm medo, sabe? E você vai chegando cada vez mais pro meio do lago, mas porque você quer ir até a parte onde está a água caindo, você quer experimentar essa cachoeira. E aí você vai andando cada vez mais pro meio do lago e a água vai subindo até o meio. Quando chega no meio do lago, a parte mais funda, a água bate na altura do seu peito.
E você acha tão gostoso que você olha à sua volta, tudo aquela água brilhante com os raios do sol batendo nela. E dá pra você ver o fundo, a areia. A coisa mais gostosa, se você sente a areia no chão, assim, seus pés relaxam, porque não tem pedras que machucam o pé, não, é somente areias. E não tem terra nem barro para subir e sujar a água, não, é somente areia. A água continua sempre limpa, mesmo que você anda dentro desse lago. Você não vê mudando a cor da água, a água continua a mesma coisa. Aí você vai indo mais para lá um pouquinho até entrar debaixo dessa cachoeira. Quando você entra debaixo dessa cachoeira é a melhor coisa de todas. Sabe por quê? Porque você sente como se fosse uma massagem. É melhor do que estar numa banheira de hidromassagem. Porque aquele montão de água caindo em cima de você é muita água, sem parar. E ela faz como se fosse massagem no corpo todo. Porque fica caindo, você se sente tão relaxada com aquela monte de água caindo, de montão, é a coisa mais boa. Uma cachoeira como essa, ainda que vocês tenham experimentado outras, mas essa não, você não experimentou, porque é muito boa mesmo. E você não acredita que você esteja nesse lugar, porque a sua vontade é chamar seus amigos, chamar seus entes queridos para ir ver também, experimentar esse lugar lindo, que só você descobriu. Você quer levar outros eles com você para sentir a mesma coisa. E é isso que você pensa, você pensa só, mas um dia eu vou trazer meus amados aqui, meus amigos, meus entes queridos. E aí você fica muito feliz debaixo dessa cachoeira, você dá um sentimento tão bom, porque o maior sentimento que você quer que as pessoas que você ama conheçam esse lugar. Esse é o sentimento mais intenso que você tem, além de toda essa alegria que você está experimentando no momento. Aí depois você vai e você sai dali, você quer ver o resto, você fala, você sabe que acabou, imagina, eu quero ver mais desse lugar, você quer explorar. E aí você vai andando de novo até o meio do lago, sai debaixo da cachoeira e vai andando. Você resolve dar um mergulho assim, sabe, experimentar aquela água gostosa. E aí você pega, se você sabe nadar, você já nada, mas se você não sabia, de repente você se joga na água, você percebe que de repente você aprendeu a nadar do nada. E aí você sai nadando. E você fica tão feliz, você gosta de jogar água pra cima sozinha, fica alegre, fala, nossa, que lugar interessante. Você pensa, você quer trazer sua família pra ir, você quer que eles conheçam esse lugar, porque é um lugar muito bom. E aí, outra coisa, você fala, esse lugar não paguei nada pra vir aqui, é tão ótimo. E aí você vai de novo, saindo aos poucos, em direção a fora da lagoa, você vai subindo. E aí você sente seu corpo ficar um pouquinho mais pesado, porque você já não está mais dentro da água. Aí você pega, saindo da lagoa, você torce um pouco daquela roupa que você estava dentro da água e você coloca por cima dessa roupa, você coloca outra roupa que você já tinha tirado, deixado na beirada da lagoa. E aí agora você quer conhecer o resto do lugar. Você vai andando em volta dessa lagoa e olhando aqueles peixes tudo nadando. E de repente, quando você olha nos ladinhos da lagoa, assim, nos cantos, tem um monte de pedras preciosas, mas agora são maiores do que as que se viu naquele caminho. Elas são bem mais grandes, tamanho de blocos de tijolo, só que elas são transparentes, umas cor de água, outras cor de vermelho transparente, de rubi, outras esmeraldas. Você fala, que coisa maravilhosa, você nunca tinha visto um lugar desse na sua vida. E agora você não só está vendo, você está experimentando. E aí você pega e continua seguindo a trilha, porque aquela trilha que você estava vindo, ela termina nessa clareira, mas ali na frente tem uma outra, que é como se fosse a continuação. E você quer ver o que tem no fim daquela trilha, o que será que tem lá? Você continua subindo naquela trilha. Ali você volta de novo para a trilha, começa de novo os matinhos não, as folhas secas debaixo do seu pé, e você subindo. As árvores, onde você anda, você vê árvores com aqueles raios de sol batendo no meio das árvores, assim. Coisa mais linda, aquelas árvores chega a parecer estar acesas por causa do raio do sol. E
Você começa a ver também nessa segunda trilha que tem árvores de flores. Nessa segunda trilha, que é a continuação da outra, ela tem árvores de flores. E nessas árvores de flores tem umas árvores que é de flor só amarela, outras de árvore de flor só rosas, outras de árvore de flor só branca. E interessante é que essas árvores de flor, parece que elas não tem nem folha verde, parece que é só flores mesmo, totalmente cobertas de flores, né? É muito linda essas flores, né? Tem aquelas árvores de flor roxa, de flor vermelha, é a coisa mais linda, né? Aqueles pés de sakura, né? De cerejeiras, né? Rosas, coisa mais linda, as flores rosas claras. E você começa a contemplar a beleza desse lugar. Você nunca foi num lugar desse, sabe? E você começa a ver assim de longe assim os animaizinhos nessas árvores, né? Esquilos em uma árvore, macacos na outra árvore, arara nas outras, como é o nome? Papagaio em outras árvores, beija-flor. Essas árvores são cheias de beija-flor coloridos, beija-flores verde, beija-flor azul, beija-flor roxo, de várias cores, vermelhos, tudo sobrevoando essas árvores, indo ali em cada flor ali. Que lugar lindo, como você nunca tinha visto. E aí você continua seguindo essa trilha. Você vai indo, vai subindo mais um pouco. De repente você vê uma casinha. Uma casinha como uma casa que é muito antiga. Mas é uma casa simples. Uma casa aquelas casas de teto, aliás, de telhas de duas águas. E essa casa ela é branca, pintada de branco por fora, e ela tem uma área. E como uma casa muito antiga, tem uma areazinha, mas o portão dela tá aberto. O portão dessa casa. Ela parece abandonada, porque ao mesmo tempo que ela não tá velha assim, quebrada, ela tá conservada, mas ao mesmo tempo você não vê ninguém, parece que não tem barulho de ninguém, parece que não tem ninguém ali. Aí você pega e fala, eu vou curiar um pouco, eu vou entrar nessa casa aí, Você resolve ir nessa, mas você quer ir primeiro na varanda. Depois você entra lá dentro. Você vê um banco assim, como um banco antigo, naquela varanda, sabe, de madeira forte, resistente. É uma madeira, uma cor marrom assim, bonita. E aí você senta nesse banco. Você senta nessa área porque dali tem uma vista boa para você olhar toda essa floresta linda. E você fica contemplando aquelas flores daquelas árvores. Você fica contemplando os passarinhos, beija-flor nas árvores, borboleta também. Tem mais essas árvores, tem bastante borboleta voando nelas. E você fica olhando aquelas borboletas e fala, que maravilha de lugar. Aí você pensa, eu tenho que trazer meus parentes aqui, eu tenho que trazer meus entes queridos aqui, você tem que conhecer esse lugar. Você tem tanta paz nesse lugar que você nunca sentiu na sua vida. E aí, de repente, você pensa que você quer entrar nessa casa, a porta está fechada. Aparentemente não tem ninguém dentro dessa casa, mas como teria alguém? Essa casa parece uma casa abandonada no meio de uma floresta. Quem moraria nessa casa? Aí você pensa em entrar nela, mas por enquanto não. Você quer descansar um pouquinho da viagem? Então você fica sentado, esperando um pouquinho. Depois você vai lá ver o que tem dentro daquela casa. Mas você de repente vê um barulho de porta abrindo lentamente, que é essa porta dessa casa. Aí de repente dá um friozinho na barriga, te dá, sabe? Começa a subir assim um arrepio pelas pernas, porque você imagina assim, e se de repente for o dono dessa casa e brigar comigo porque eu tô na varanda dele? Aí você fica meio assustado, mas continua ali, porque você fica imobilizado, você não tem vontade de levantar dali, você não sabe o que fazer agora, você fica sem ação. Aí de repente você vê só uma mão saindo de dentro dessa porta, mas essa mão ela tá com um copo na mão, uma caneca, tipo uma caneca assim de barro, sabe, mas não barro, uma caneca de louça, né, de louça, porque ela é como se fosse pintada assim, brilhando assim.
e tipo uma xícara grande, sabe? Mas aí você vê que nessa mão, você vê que é uma mão masculina, mas a roupa dessa manga, da manga, que é como se a pessoa tivesse com uma blusa, mas não é uma blusa. Você vê que a manga é meia larga, sabe? Como se fosse a manga de um manto. Aí você olha e sai aquela mão, um pouquinho vai sair na pessoa de lá de dentro. Quando você vê, você não acredita no que você está vendo, você não acredita. Não, você fala, não, agora já é demais, não é possível. Você vê o próprio Senhor Jesus saindo de dentro daquela casa, com uma caneca na mão, sabe, assim, é tão lindo, mas ele vem vindo com essa caneca segurando na mão, em sua direção. E aí, ele vem para te dar, para te servir. Aí você olha, você ainda não quer acreditar naquilo, não é possível que aquilo esteja acontecendo. Mas tá, ele vem e te dá na sua mão com aquele olhar de ternura. Ele olha para você com aquele olhar de perdão, de misericórdia. E ele te dá na sua mão esse copo, essa caneca, né? Ela tá cheia de água, fresca, bem límpida. E você começa a beber. Aquilo ali mata a sua sede. Porque é uma caneca grande, sabe? Você consegue matar a sede, é uma delícia quando você começa a beber cada gole. Mas quando você bebe, você não para de olhar para ele, porque você ainda não acredita naquilo que você está vendo, diante dos seus próprios olhos. E aí, ele olhando para você, ele faz um gesto de que para você ir mais para lá um pouquinho, porque quer sentar ao seu lado. Esse banco é um banco meio largo, sabe? Cabe 2 pessoas. Então ele quer sentar ao seu lado, então ele faz aquele gesto com o olhar, dando a entender para você que para você é um pouquinho mais para lá, e você saca o que ele quer dizer. E ele senta ao seu lado, e você fala, nossa, como eu sabia que eu estava com sede? Afinal, você já tinha andado todo esse caminho. E na lagoa você não bebeu água, você não ia beber água de lagoa, por mais que estava limpo, né? Não deu vontade de beber água de lagoa. Você ainda tinha uma cisma, né? Mas ele vem com essa água fresca que você bebe. E como é bom saber que de repente você encontrou com seu próprio Criador pessoalmente. Mas ele está em forma de gente. E como ele era antes, sabe? Ele está em forma humana. E você sabe que é ele, porque como ele estava com a caneca na mão para te dar, você viu a cicatriz na mão de que ele foi ferido naquela cruz no passado. E aí você pega e dá de novo o copo na mão dele, que você acabou de beber. Quando ele pega o copo, você aproveita para tocar na mão dele. Você toca, você tem vontade de tocar, você toca naquela cicatriz, você sente aquela cicatriz. Você aproveita para sentir aquela cicatriz na mão dele. Você não perde tempo, você não quer perder tempo. Você não quer perder tempo de jeito nenhum. Agora você quer aproveitar todos os momentos que você nunca teve com ele, mas agora você tá, de repente você tá perto dele. Então agora você não quer, você quer aproveitar ao máximo. Mas é muito maravilhoso. Sua vontade é que todos os seus parentes estivessem com você. Todos os seus parentes, seus entes queridos, todas as pessoas que você ama. A sua vontade é maior, é poder voltar rápido e contar para eles, mas não dá. Porque você tem que ficar ali por enquanto. Você quer também conversar com o Senhor Jesus. Você quer tirar todas as suas dúvidas. Você tem um monte de dúvidas, sabe? Um monte de coisa no seu peito, sabe? Um monte de problemas assim que tá aqui na garganta, que está preso. Você quer falar. Agora que você encontrou com ele pessoalmente, essa é a oportunidade. E aí você continua tocando na cicatriz da mão dele. Aí você pega na mão dele, ele deixa você pegar a mão dele. Ele deixa, porque ele tem ternura, ele é suave. Aquela mão, sabe, máscula, assim, viril. Uma mão assim, sabe, que uma mão que passa segurança. E você pega e começa, você olha no lado de dentro da mão, assim, e vê a outra cicatriz na outra parte de dentro da mão, e você começa a alisar a cicatriz dos 2 lados da mão. A do lado de trás da mão e do lado de dentro. E você começa a alisar e você começa a sentir aquela cicatriz. Você começa a pegar nos dedos dele assim, aquelas mãos quentes dele assim, morna, sabe? Você sente a cada parte dos dedos dele, você alisa. Você quer alisar ele, você quer
Você quer sentir, você nunca sentiu ele, mas agora você está diante dele, você pode aproveitar esse momento. Aí ele está olhando para você com aqueles olhar de ternura, sabe? Os olhos castanhos assim, olhando para você assim, você quer tocar no rosto dele, você tem vontade de tocar no rosto dele. Aí você não perde essa oportunidade, você sente que você sente uma ousadia que você nem tinha, você era tímida ou não era, mas se você era, você dessa vez você já não é mais. Aí você vai e toca. Você toca na barba dele, aquela barba macia. E você, do lado do rosto dele, você começa a sentir aquela barba assim. E você ainda não acredita ainda. Você fala, não, isso aqui só pode ser um sonho. Mas não, é real, você está sentindo. Você começa a sentir a barba dele assim. E você olha nos olhos dele, olhando com aquele olhar manso pro seu lado. E você lembra daquele versículo que ele falou, que ele é manso e humilde. Ele é manso e humilde de coração. Então, ele não olha para você com olhar de condenação, não. Ele olha para você com olhar de quem te quer, de quem quer te salvar, de quem quer te salvar, não só na salvação eterna, mas dos seus problemas. Ele quer te salvar, só precisa que você creia nele. Ele quer te ajudar, ele quer ser seu protetor, seu porto seguro. E você, realmente, quando você olha nele assim, pessoalmente, você sente uma segurança tão grande, uma paz que você não dá para explicar, é inexplicável essa paz. Você não consegue explicar para ninguém o que você sente. Você já pode ter experimentado muita alegria nesse mundo que você já viveu, mas nunca uma como essa, porque essa é maravilhosa. Você ainda não acredita nisso, até agora você está de boca aberta. Você fala, não, eu tenho que tocar. E você, de repente, você quer olhar agora pro pé dele. Você olha e você vê aquela sandália, sabe? Ele tem uma sandália dourada no pé, coisa mais linda. Mas você pega e fala, não, eu tenho que ficar nos pés dele. Você sente vontade de ficar nos pés dele. Você se abaixa assim, você começa a tocar os pés dele. E você vê a cicatriz, o prego que entrou no passado. Você começa a tocar essa cicatriz, você fica tocando aquela cicatriz, você não para de tocar. Aí você pega, você fica com uma curiosidade tão grande de ficar tocando nele, você quer agora tocar na orla dele. Você lembra daquela mulher do fluxo de sangue que tocou naquela orla? Agora você também quer tocar, você está ali. Você quer tocar na orla, você toca. Sente o pano da orla dele bem macio, assim, aquele pano. Aí você pega essa orla dele e coloca no seu rosto, assim, ó. E de repente você começa a chorar, porque, poxa, não acredito, que sorte é essa? O que está acontecendo? Você não quer que isso daí seja só um sonho, você não quer. E você pega e encosta aquela orla da veste dele no seu rosto, você olha para ele e olha para você. Ele continua olhando para você com aquele olhar suave. E você pega na mão dele de novo, assim, nas duas mãos agora, olha toda a cicatriz das mãos. E ele deixa, ele é tão bom, ele é tão manso que ele deixa. Aí você senta de novo no banco, assim, do lado dele. E você também quer tocar, você quer tocar você quer tocar nas mãos dele, no rosto dele, no cabelo. Você começa a pegar no cabelo dele. Aquele cabelo macio. Você não consegue nem falar por enquanto você só quer tocar. E ele também não fala nada. Ele deixa só você tocar nele, ele deixa você tocar nele, porque ele é manso. E agora que você já satisfez sua vontade de tocar nas mãos dele, nos pés dele, na orla dele, no cabelo dele, na barba dele, agora você sente aquele alívio, sabe? Ah, mas agora você quer conversar com ele, agora você vai querer falar com ele, porque agora você aproveita esse momento tão bom. Agora sim você vai aproveitar agora você está diante dele, do seu Criador. Agora você quer aproveitar. Você quer aproveitar a falar as coisas que você tem vontade. Você quer aproveitar a perguntar tudo que você tem vontade de perguntar. Parece que nessa montanha tem uns barulhos estranhos, de longe assim, como se fosse, sei lá, alguns transportes passando. Mas talvez seja coisa da sua cabeça, ou alguma coisa para desviar seu foco, para
não deixar você prestar bem atenção em que você de repente está perto do seu próprio Criador. Mas você não quer saber de que barulho, de onde vem, você quer saber agora de dar atenção totalmente exclusiva para o próprio Senhor Jesus que está diante de você. Afinal, agora você se sente como se fosse Maria, você está ali aos pés de Jesus. Você não quer pensar mais em nada, você quer aproveitar esse momento. É tão difícil acontecer isso. Aliás, nunca se aconteceu isso com você. Pela primeira vez que acontece, você não vai desperdiçar essa oportunidade. Ou, mesmo que não seja a primeira vez, mas você está ali diante de alguém do mais importante, o dono do universo. Você não pode perder, você tem que aproveitar cada segundo, cada minuto, tudo. E você pega e começa a segurar na mão dele. Você segura na mão dele, você não solta. Você segura, e você segura tão firme que sua mão começa até a suar. E você começa, de repente, com vontade de fazer massagem na mão dele. Tipo, de uma gratidão, sabe? Você sente uma gratidão por saber que ele que teve a coragem, sabe? De morrer por você. Então você quer alisar a mão dele. Você quer fazer uma massagem naquela cicatriz. Como um sinal de gratidão. De que ele teve essa coragem, esse amor de fazer todo aquele sacrifício por você, pelos seus familiares. E daqui a pouquinho você resolve olhar para o céu, sabe? Você olha para o céu, mas tem umas... tipo assim, você levanta assim um pouco assim, para olhar para o céu assim. Mas dá pra... Depois você resolve sentar de novo. Mas se dá para olhar ali, tem umas folhas assim, da árvore, né? Porque você tá ali debaixo da varanda, mas ainda dá para ver o céu ali na frente, sabe? E aí você vê umas folhas, mas ainda vê uma parte do céu. E você olha para Deus, assim, pro céu, assim. E imagina assim como Deus está lá. Você sabe que Deus está lá, além daquele céu. O Deus Pai. E você olha com aquele sentimento assim de gratidão. De Deus Pai ter dado o Filho dele por você. E pelos seus entes queridos. Aí você pega e você segura naquelas mãos. E você fala, não acredito, eu estou segurando a mão do próprio Deus. Que sorte é essa que eu tenho? Né? Aí você segura tanto que começa a suar, você sente seu suor, você sente a mão ali ficando quente, né? Entre os dedos assim, entre as mãos de Jesus assim. Agora você vai começar a perguntar para ele. Você vai começar a fazer pergunta. Então agora é a hora que você a sós ali com o próprio Senhor Jesus. Você não está a sós com o marido, um homem humano comum. Você não está a sós com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu colega, com o seu amigo, não, com a sua amiga, não. Você está a sós com o próprio Deus, com o próprio Criador de tudo, Todo-Poderoso. Que imensa alegria será a sua. Lógico, é a sua alegria. Se você tem noção, né? Se você tem noção do que está acontecendo, certamente você está com a imensa alegria. Ainda mais sabendo que você vai perguntar tudo para ele. Tudo que você perguntar é muito real. É muito real. Aproveite, porque isso tudo é real. Então, ainda além dele responder, ele pode não responder todas as suas perguntas agora. Mas, porém, ele pode responder algumas. Mas outras ele vai te responder ao longo do tempo. Depois que você sair dessa meditação, no seu dia a dia, você vai ver outras respostas dele surgindo. Porque quando você sair, você vai lembrar do dia. Enquanto você não esquecer desse dia, enquanto você sempre guardar na sua memória que você esteve com ele, sempre vai te dando umas amostras das respostas das suas perguntas. Então agora é o momento que você vai ficar somente para fazer perguntas para ele. Você vai fazer pergunta na sua mente para ele. Porque não precisa de você falar em voz audível. Você pode falar pela mente mesmo, porque ele ouve a sua mente. Mas se você também quiser falar em voz audível, fale. Mas não esqueça, faça as tantas de perguntas que você quiser. Aproveite esse momento. E ainda que ele não te responda tudo agora, mas ele vai te responder ao longo da sua vida. Mas seja sincero, sincera. Não adianta você querer, você não pode esconder nada dele. Ele sabe de tudo, ele sabe de cada pensamento seu. Ele sabe de todo o seu sentimento, tudo ele sabe. Então não tem como você esconder nada dele. Então agora é o momento que, se você for inteligente, sábio, se você for inteligente, sábia,
você vai aproveitar, porque agora sim é o momento, você está diante dele. Então, agora, olhando nos olhos dele, faça as perguntas que você quiser. Cada pergunta que você fazer, dá uma pausa, espere ele responder. Se ele te responder naquela hora, como eu disse, algumas vai responder na hora. Ouça a voz dele dentro do seu ser. E aquelas que não quiser te responder agora, significa que não é tempo de você ainda saber. Você ainda não está preparada para saber. Não significa que é uma resposta ruim, por isso não está preparada. Não significa isso, não é nada disso. Mas significa que agora ele não pode dar essa resposta. Devido ao mundo espiritual existir justiça, muitas das vezes ele não pode ser muito óbvio e te mostrar tudo que você queria. Porque senão o mal, Satanás, o seu opositor, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, poderia falar: desse jeito é fácil. Assim você já está dizendo tudo para ela, tudo para ele, tudo de uma hora só. Então, devido a essas coisas, pode ser que não responda todas as suas perguntas nesse momento. Mas muitas perguntas ele vai te responder. E outras ele vai te responder no tempo certo, ao longo da sua vida. Se você não descrer que essa meditação, que nessa meditação você esteve presente com ele ali, no mundo quântico, no mundo espiritual, real, mais real do que esse mundo físico. Então agora aproveite para fazer todas as perguntas que você quiser.
Agora que você já fez sua pergunta, você já teve aí uns 5 minutos para fazer pergunta, 5 ou 10 minutos, sei lá. É por aí. Agora é o momento de você ir para casa, mas outra hora você vai poder voltar aí para falar com ele. Então agora ele faz um gesto de que você já está na hora de você voltar. E você levanta daquela cadeira. Primeiramente ele levanta, depois você levanta. E ele te dá um abraço bem apertado. Você consegue sentir o abraço? Sente o abraço. Como ele é bem maior um pouco assim, ele é alto, sabe? Então você sente assim, como se estivesse tomando você tudo assim. E você sente aquela roupa dele encostando em você, aquele corpo macio assim. Ah, você sente um cheiro tão bom. Um cheiro, perfume tão suave. E de repente você fica triste porque você tem que ir. Mas ao mesmo tempo você fica alegre, você sabe, você vai poder voltar de novo. Você vai ter outra hora de encontrar com ele de novo, novamente. E às vezes nem precisa ali. Você sabe que talvez não precisa ser exatamente nesse lugar. Pode ser em outros lugares, tem vários lugares. Você pode se encontrar com ele na lagoa cristalina que você acabou de passar a tomar um banho. Ah, você pode se encontrar com ele em vários outros lugares. Desse mesmo lugar de hoje que você foi. Aí você pega e depois aquela água fresquinha que você bebeu matou sua sede. Agora conversou com o Senhor Jesus, pegou nele, tocou nele. Ah, você está tão em paz, você está tão relaxado, relaxada. Ah, você está em paz. Todas as suas perguntas, tudo que você queria perguntar, você perguntou. Se sobrou um pouco, não deu tempo. Ah, outro dia você vai poder voltar aí de novo, perguntar mais e falar mais o que você quer falar, sabe? E agora você abre aquela portinha, sabe, da cerquinha, um portãozinho assim de madeira simples assim, da varanda, da área, né? E aí você sai. E aí você volta no caminho. Você começa a descer no caminho. E ele fica lá de longe da área te olhando. E você vai descendo e olhando para trás toda hora ele ia te acompanhando com o olhar de ternura dele. De repente ele acena com a mão, se despedindo. E você desce mais um pouquinho. De repente você olha para trás, ele ainda está lá, mas só que daqui um pouquinho, quando você está olhando, ele vira uma fumaça branca e sobe para o céu. Você começa a ver aquela fumaça branca subindo. Ah, que coisa, né? Você teve essa oportunidade tão boa. E você vai descendo, naquele mesmo caminho que você tinha subido, você vai descendo. Aí você pega, você vai descendo, olhando aquelas árvores coloridas de flores, sendo tocada por aquele ventinho suave. Ah, pisando naquelas folhas no chão, sequinhas da trilha. Aí depois você chega de novo naquela lagoa. Ah, não, mas você não vai embora sem de novo dar um mergulho ali. Dessa vez não, você quer de novo se refrescar naquela água. Você vai lá e você tá tão alegre, sabe? Você tira rapidamente a roupa e pula de novo naquela água. Você dá mais uns mergulhos, você se refresca naquela água. Nossa, é muito bom, sabe? Você dá uns mergulhos, você relaxa mais, você vai debaixo daquela cachoeira. Aquela água da cachoeira faz de novo massagem em você. Ai, que bom. Ah, você sai toda leve, todo leve, massageada. Agora você sobe de novo na lagoa, sai da lagoa, veste a roupa. Antes você torce um pouquinho a roupa no seu próprio corpo que você estava. Veste outra roupa por cima e desce, todo fresco, toda fresca, fresquinho. E vai descendo e vendo aquelas borboletas lá de longe voando coloridas, o ventinho batendo. Ah, mas o vento não é um vento gelado, é um vento fresquinho, assim, sabe? É uma temperatura tão boa. Ah, mas agora você lembra o quê? Você lembra que você não comeu nenhuma fruta até agora. Ah, não. Você ainda aproveita perto da lagoa, pega um pouco, pega numas árvores. Você pega ali uma goiaba. Mas você não pega muita coisa, porque você quer voltar para casa e contar para os seus parentes tudo o que aconteceu. Então você fica meio ansiosa de voltar. Então você não quer
parar muito tempo ali. Você pega ali uma goiaba, aí na outra árvore você vai, tem um pé de banana baixo, sabe aqueles pés de banana baixo? Você pega, arranca uma banana de um cacho ali amarelinha, você abre a banana e começa a comer. E a goiaba você leva em direção à lagoa, lava ali na beirada da água, porque você fala, essa lagoa é limpa demais. Nem sei porque eu não bebo água dessa lagoa, mas aí você lava a fruta, depois você desce comendo aquela goiaba, cada mordida. A goiaba é tão boa, sabe? Novinha, novinha. Ah, você se satisfaz, você desce. E aí quando você vai descendo, sabe? Você vê aquele monte de animais assim nas árvores, andando pra lá, dos galhos, de galho em galho, assim, brincando. E os passarinhos coloridos nas árvores. E aí você desce mais, até você chegar no pé do monte. Aí quando você chega no pé do monte, você começa a andar naquele caminho daquele campo de florido, sabe? Que tem aquela estradinha com aquelas como fala? Aquelas flores de um lado do outro, aquela estradinha de areia assim fina, coisa mais linda. E aquelas pedras preciosas, você fala assim, agora eu vou pegar para levar um para casa. Aí você pensa, dá até para ficar rico com essas pedras aqui. Mas aí você pega umas pedras na mão, mas são tantas pedras que não dá para pegar tudo. Então você não tem bolso, aí você pega, se você tiver bolso na roupa, você coloca. Mas se você não tiver, aí fazer o quê? Aí de repente o portal tá ali te esperando. Ah, você vai de volta para casa. Aí na hora que você chega perto daquele portal, você se joga nele assim e você ultrapassa, você sente um negócio, sabe? E de repente você vê você flutuando em cima do seu corpo. Em cima do seu corpo, mas seu corpo ali sentado ali, em posição de meditação. Aí você abaixa, como se estivesse assentando dentro do seu corpo, assim, penetrando no seu corpo assim. E quando você penetra no seu corpo, você abre o olho e vê que você está na sua casa. Você procura aquelas pedras, elas não estão, porque ela é do mundo espiritual. Agora você vai poder contar para as pessoas o lugar maravilhoso que você foi, porque você quer levar eles lá com você outra vez. E agora você sente uma alegria tão grande, agradece a Deus por ter participado de um lugar tão lindo. E você abre os olhos e pode já se levantar da sua meditação, porque hoje você acaba de ter tido um encontro com Cristo na floresta. Um encontro com o próprio Senhor Jesus. E você pôde segurar nele, tocar nele. Assim como Jacó segurou no anjo, você segurou no próprio Senhor Jesus.